O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Ora bem, depois desta pausa para os comerciais, já estamos de volta para mais meia hora até às 18 com o som das letras e, como estava prometido, portanto não vamos falhar, vamos ter uma conversa que eu julgo que vai ser bastante interessante com o escritor que toda a gente já conhece, Samuel F. Pimenta, que escreveu livros como Iluminações de uma Mulher Livre e Os Números que Venceram os Nomes. São pelo menos estas as obras, se calhar, mais sonantes aos ouvidos de quem nos está a ouvir aí desse lado. Samuel Pimenta nasceu a 26 de fevereiro na década de 90, portanto, precisamente em 1990, em Alcanhões, Santarém, não muito distante daqui. Começou a escrever com 10 anos e licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. Em 2012 venceu o Prémio Jovens Criadores na vertente de literatura, promovido pelo Governo de Portugal e pelo Clube Português de Artes e Ideias. Recebeu ainda em 2014 a Comenda Luís Vaz de Camões, atribuída pela Literarte, Associação Internacional de Escritores e Artistas, no Brasil, assim como o Prémio Liberdade de Expressão 2014, atribuído pela Associação de Escritores de Angra dos Reis, portanto, do outro lado do Atlântico, no nosso país irmão, Brasil. Tem participado em diversas conferências e encontros literários nacionais e internacionais e tem colaborado com publicações em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Galiza. Atualmente divide-se entre Lisboa e o Ribatejo. É cronista e escreve regularmente para o seu blog pessoal. E depois, de vez em quando, também nos dá presentes como aqueles que temos a oportunidade de ler e de encontrar nas livrarias e que eu aconselho vivamente, como, por exemplo, Iluminações de uma Mulher Livre e Os Números que Venceram os Nomes. São dois dos fantásticos livros de Samuel F. Pimenta, que, de facto, como poderia não recomendar? Impossível. Samuel, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, Ana. É um grande prazer estar a falar consigo aí desse lado. Espero que esta linha telefónica que nós estamos aqui a partilhar esteja nas mais perfeitas condições para que se ouça muito bem a sua voz, pelo menos para já parece-me que está tudo bem. Samuel, eu gostaria de começar por lhe perguntar relativamente a estes dois livros que eu acabei de mencionar e que me parece que são de facto aqueles que o público melhor conhece, Iluminações de uma Mulher Livre e também Os Números que Venceram os Nomes. São livros completamente distintos, com histórias absolutamente dispares, portanto um não tem rigorosamente nada a ver com o outro, o que me faz acreditar que o Samuel é um escritor bastante versátil no que diz respeito à linha condutora das suas obras. É assim? Não, a verdade é que não há histórias iguais, não é? Claro. E como não há histórias iguais, quando chega o momento de contar as histórias, elas não se vão repetir. Usa-se muito agora e muitos escritores vão por aí, as trilogias e por aí fora, portanto as sequelas, romances com várias sequelas. Já alguma vez pensou também em trilhar um pouco esse caminho de dar um bocadinho mais? Eu, por exemplo, adoraria saber o que é feito da Isabel agora, isto no caso da Iluminações de uma Mulher Livre. Sim, sim. Aliás, o primeiro livro que eu publiquei, O Escolhido, o objetivo seria que esse livro continuasse. Aliás, toda a história foi pensada para ser contada em 3 livros. É um livro do género fantástico. Acontece que foi o meu primeiro livro e como primeira publicação ainda era uma criança no meio literário. Uhum. Publiquei esse livro com 19 anos. E, enfim, as relações com as editoras nem sempre são as melhores e esta relação não correu bem. Eu rescindi contrato e a publicação do livro não continuou e eu confesso que também não voltei a esse projeto porque já não fazia sentido, o livro já está fora do mercado e para mim já não fazia sentido voltar a essa história. Tinha outras histórias para contar.
pode ser que daqui a um tempo conte essa história. Mas relativamente aos números que venceram os nomes, muitas pessoas ficaram e pediam e pedem ainda que haja uma continuação. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. O mesmo com a Isabel, porque aquilo que eu naquele momento tinha para contar e para escrever, eu filo da forma que o fiz. Mas também lhe digo e confesso que não sei se daqui a uns tempos não pego aí num projeto de histórias ou de uma personagem que tem um percurso que será contado. Uma vida mais longa. Sim, porque por vezes eu tenho a sensação que esta questão dos livros que virou moda, dos livros que são trilogia, dos livros que são saga, um pouco à semelhança do que fez Tolkien, não é? Que mais tarde veio a resultar muito bem e agora uma grande obra que é Harry Potter, portanto, dentro desse género, que funciona bem. Faz mais sentido então dentro do género fantástico, é isso? Não. O que eu quero dizer é, estas obras são exemplares neste estilo de histórias repartidas por vários livros, porque fizeram muito sucesso. O que eu sinto é que muitas vezes há uma tendência para ir por esse caminho por uma questão comercial, que é completamente legítima, não é? Mas não é isso que me move. Eu, quando quero contar uma história, se ela tiver de ser contada em vários volumes, contá-la em vários volumes. Mas por vezes sinto que neste momento há uma moda de livros repartidos por vários volumes simplesmente por uma questão comercial. Samuel, estes 2 livros que são os mais recentes, parece-me, não há outro mais recente para além destes 2. Portanto, estas foram mesmo as 2 últimas obras publicadas pelo Samuel. Antes de Iluminações de uma Mulher Livre, publiquei o livro de poesia Ágora. Sim, ok, mas no que diz respeito a romance, portanto, são estes 2, certo? Sim. Aquilo que eu estava a dizer há bocado sobre a sua versatilidade confirma-se. Portanto, temos um escritor que começou com o género fantástico e que passou sempre dentro da ficção, mas para uma ficção mais realista, digamos assim. Depois tivemos também a poesia aqui pelo meio. Portanto, aliás, o Samuel Pimenta está muito ligado também à poesia. E, portanto, esta versatilidade confirma-se de facto. Mas onde é que se sente mais confortável? Depende dos momentos da minha vida. Eu sinto-me confortável a escrever. Eu sinto que quando estou a escrever estou a fazer magia. E eu acredito na magia. E essa é a minha forma de a fazer. E tanto, tal como na magia, não é? E agora vamos aqui falar de realidades um pouco mais alternativas. Tal como na magia, existem feitiços de invocação ou feitiços de... Enfim, estou aqui a brincar um pouco e com o público. Também existem livros que servem um propósito e livros que servem outro propósito. Para mim, para a minha vida. Porque eu acredito que estes livros são sempre coisas muito pessoais. Dizem sempre muito respeito às coisas que eu vou vivendo e que eu vou experienciando pelo mundo. Isto para lhe dizer que não há um sítio onde eu me sinta mais confortável do que outro. Dependerá sempre se neste momento eu vou querer ou eu sinto que é necessário contar uma história ou se é necessário contar uma história em poesia, que a poesia também conta histórias. Confesso que neste momento estou a trabalhar num livro de poesia e digo em exclusivo. Muito bem, então vamos ter aí mais poesia do Samuel, entretanto, nas bancas. Sim. Estou já há uns meses a trabalhar neste livro. Há 2 anos que não estava a trabalhar em livros, portanto, o Iluminações foi escrito em 2016 e desde esse ano que não estava a trabalhar. E este ano comecei a trabalhar num livro de poesia. E porque é isso que neste momento me está a apelar. Mas lá está. Daqui a um tempo talvez vá pela prosa, porque é isso que me vai chamar. E eu sinto-me confortável em ambos os lugares. Será que eu, enquanto leitora, consigo, ou posso, aliás, ter a presunção de achar
que conheci um bocadinho de quem é o Samuel, a personalidade do Samuel, do escritor, com o que li em Iluminações, por exemplo, de uma Mulher Livre, ou até mesmo nos Números que Venceram os Nomes, será que posso ter essa presunção? Porque eu quase que posso jurar que li algo de alguém profundamente espiritual também. Eu diria que qualquer leitor pode ter a presunção de que, ao ler o livro de um autor, conhece um pouco dele. Por isso, claro que sim, que pode ter. E acertei ou não acertei? Sim, porque os livros são partes de nós, como qualquer obra que é criada por alguém, é uma parte dela própria, é uma parte da sua alma que está ali a tornar-se física. São muitas horas de dedicação e às vezes são vidas que, em horas de dedicação, passam para algo físico, não é? Porque o que é escrito, o que é pintado, o que é dançado, o que é declamado, o que é representado, não está ali só naquele momento em que nós estamos ou a ler ou a escrever. Vem de muito longe. Eu acredito que vem também da nossa genealogia, vem da nossa linhagem, vem da nossa ancestralidade. Nós carregamos essas memórias no nosso ADN. E nos momentos de escrita é o momento, e no meu caso falo da escrita, porque é a sua forma de se expressar, não é? É a área que eu privilegio, apesar de ter outras e de estar a descobrir outras, mas neste momento é a área que eu privilegio. Nesses momentos eu dedico-me digamos, a materializar toda essa vivência. Mas agora perdi-me. Mas, de facto, aquilo que transborda cá para fora é sempre muito de si. Neste caso, estamos a falar de si, não é? E transbordou muito do Samuel. Sim. Para aquele livro. Eu não concebo a arte de outra forma. Para mim é-me difícil imaginar a arte separada do Criador. Claro que nós... quem cria tem também a capacidade, imagine, se eu vou escrever sobre uma personagem que é um assassino, e eu pessoalmente, eu não sou um assassino, mas também tenho esse potencial dentro de mim, como todas as pessoas têm esse potencial dentro delas próprias. Mas na minha vida agora não sou assassino. Mas isto para dizer que nós também temos a capacidade de fabular, não é? De criar. Exato. Temos a possibilidade de nos colocarmos na pele do outro, de outra situação. Mas depois também há momentos na criação em que está muito daquilo que nós somos realmente. Samuel, neste livro eu fiquei de facto rendida ao Iluminações de uma Mulher Livre, para já porque sou mulher também, não é? Portanto, logo aí fui uma presa muito fácil, como julgo que será qualquer mulher que leia este livro. De facto, aquilo que eu senti também quando li o livro foi que o Samuel tem uma profunda admiração pelas mulheres que são suas ancestrais, mas pelas mulheres em geral. E também percebi, também pelo que li, que esta história foi, de certa forma, criada a partir de uma lenda já existente na terra do seu avô, e foi através foi esta lenda que lhe foi contada na terra do seu avô que lhe deu o impulso de escrever sobre a Isabel. Precisamente. No entanto, apesar de ter sido uma lenda que o impulsionou para a escrita deste Iluminações de uma Mulher Livre, e apesar de termos aqui uma história com uma envolvência mística muito grande, porque de facto tem, a verdade é que este livro retrata a vida de centenas, milhares de mulheres em Portugal e milhões em todo o mundo, não é? Nem consigo conceber aqui um número que seja perto do exato. É realista. Exatamente. O que é que pensa sobre isto? Como é que uma mulher poderá de alguma forma traçar a linha com essa gravidade ao ponto de ser odiada e ostracizada por todas as pessoas que compõem aquela comunidade? Bem, a história que é contada nessa aldeia é uma micro-história, não é? Um micro-lugar que representa um macro e que representa uma realidade que, infelizmente, é uma realidade universal, que não é só a de um ódio e uma não aceitação para com as mulheres,
É um ódio e uma não aceitação para com tudo aquilo que é natural na vida. Porque se nós repararmos, vivemos num sistema que está constantemente a querer controlar, destruir aquilo que é natural na vida. Desde a natureza, aliás, eu diria mesmo a natureza, porque nós próprios somos natureza. E aquilo que tentam destruir em nós, seja a via que for, seja o sistema que for, desde sistemas religiosos a sistemas políticos, aquilo que tentam destruir em nós e que tentam controlar em nós é o que é natural, é o que é orgânico. E vai desde ao amor, à forma como nós nos expressamos, àquilo que nós somos, vai desde ao nosso género, vai desde a nossa cor de pele, vai desde a nossa sexualidade, as nossas motivações religiosas, as nossas motivações espirituais, enfim. Portanto, a história desta mulher é a história de todas as pessoas que sentem ou sentiram em algum momento da sua vida que existia uma comunidade ou até uma só pessoa que tinha a pretensão de ter poder e domínio sobre o outro através de uma ideia que lhe foi colocada por um sistema, por uma conjuntura de situações que existem neste mundo. E já agora eu não resisto a perguntar-lhe, estamos a assistir, isto ainda dentro do tema, deste tema que nos é trazido pela Isabel, estamos a assistir nesta fase, nesta atualidade que nós estamos a viver agora, a uma certa pujança feminina no meio feminino. Existem vários movimentos, os movimentos feministas, alguns muito radicais, outros nem tanto, outros bastante mais sensatos, não é? Penso que, de uma certa forma, as mulheres estão a posicionar-se perante o mundo de uma forma completamente inovadora. Portanto, isto nunca aconteceu, ou pelo menos que nós tenhamos essa percepção. Se calhar em anos muito mais atrás as mulheres já foram vistas com essa aura de respeito e até de divindade, talvez até um pouco exagerada, mas depois isso decaiu de tal forma que as mulheres ficaram sob o domínio das sociedades patriarcais e é o que se tem visto até aqui. Mas agora há um salto, há um virar da mesa que se está a constatar. Acha que este virar da mesa vai de facto acontecer, ou os exageros também poderão deitar tudo a perder e as mulheres voltarem a ficar sob o domínio masculino? Eu acho que o momento que se está a viver é um momento sem volta, porque o que se está a assistir é realmente as mulheres estão a unir-se, porque perceberam que têm uma história comum, uma história igual em todo o mundo, perceberam que partilham uma dor, que partilham sonhos e que partilham esperanças. E por isso unem-se, não é? Desde as mulheres portuguesas, às mulheres brasileiras, às mulheres angolanas, às mulheres indianas, dentro do seu próprio país e depois de forma internacional, interpaíses. Por isso, eu penso que neste momento, este movimento que está a acontecer é um movimento sem retorno, é um movimento de ascensão, de uma consciência daquilo que as sociedades patriarcais têm feito ao planeta Terra. E quando digo ao planeta Terra, digo à natureza e à parte da humanidade que pertence a essa natureza. Acha que se tivessem sido as mulheres a dominar já há mais tempo, estaríamos hoje numa situação mais favorável? Acredita nisso? Das comunidades, porque eu não considero que uma mulher é superior a um homem. Ou alguém que não se revê, enfim, nos dois géneros, porque também já estamos a ter este tipo de discurso e também é importante tê-lo. Somos todas pessoas, somos todos seres e queremos ser felizes e queremos viver em paz. É apenas isso que nós queremos. É claro que depois há pessoas que querem outras coisas e é por isso que depois isto não resulta. Mas nós temos exemplos de sociedades femininas em que eram as mulheres a ter poder e que tinham uma política de violência para com os homens. Estou a pensar, por exemplo, naquilo que nos chega do que foram as Amazonas, não é? Mas o que eu vejo neste momento não estamos apenas a falar
daquela ideia que muitas vezes é distante da realidade, mas que as pessoas, e que eu ainda ouço muito as pessoas ter, de que as feministas são as mulheres que querem ter domínio sobre os homens e que queimam sutiãs na rua. Não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é mulheres e homens, pessoas que perceberam aquilo que as sociedades estão a fazer com as suas próprias sociedades, com a terra que pisam, com o planeta em que vivemos, e que percebem, ou nós mudamos, ou não há futuro possível. Ou a única via que nos espera é uma ditadura em que vivemos dominados e vivemos em função daquilo que nos vão dar de comer. E aqui falo de transgénicos que nos querem impor, comida que é feita em laboratório e que nós não sabemos se é realmente feita, em que condições é feita, não é? Uhum. Nós estamos aqui a assistir a situações que são perigosas. E há pessoas que estão conscientes e que se levantam em defesa daquilo que é orgânico e daquilo que é verdadeiro. E quando digo verdadeiro é da terra. Exato, que faz parte da natureza, não é? Sim. E por isso digo-lhe, sinceramente, o que eu vejo é movimentos muito equilibrados de pessoas, e quando digo pessoas femininas, masculinas, que estão a lutar por um mundo melhor. Uhum. Infelizmente nem todos muito equilibrados, mas pronto, tem que haver também alguns que não sejam tão equilibrados assim, para nós percebermos o que é o equilíbrio, não é? Isto faz falta o desequilíbrio para percebermos o que é o equilíbrio. Samuel, há uma questão que eu também gostava de lhe fazer relativamente aos números que venceram os nomes. Isto é uma distopia, no fundo, é um romance distópico de um futuro que de alguma forma consegue encarar como uma possibilidade real daquilo que se passa ali poder vir a acontecer na nossa sociedade, nas nossas comunidades. Eu diria que já acontece. Esse livro foi escrito realmente como uma distopia, também para me dar alguma liberdade mais criativa na forma como estava a apresentar aquela sociedade, mas já acontece, não é? Quantas vezes nós não chegamos a algum lugar e que às vezes até antes do nosso próprio nome nos perguntam o nosso número, não é? O número do cartão de cidadão, o número... o nosso NIF, enfim. Uhum. Nós já somos números, até para sistemas informáticos. O nosso nome não interessa para nada, o que interessa é o nosso número. E muitas vezes também, devido a esta questão dos números, também é uma questão falaciosa, e é isso que esse livro também procura trazer, que é, apesar desta organização que eles parecem trazer, e parece que resolve todos os nossos problemas, não é verdade, porque ainda hoje pessoas que, por erros de números, por erros informáticos, por erros de algoritmos, por vezes têm problemas com as finanças, com a segurança social, porque houve um erro, não é? Portanto, os números também não são uma solução perfeita, e é isso que este livro também procura trazer. Claro que a ordem é necessária, e se nós não tivéssemos ordem ainda vivíamos no caos e nem sequer existiria o universo como nós o conhecemos. Conhecemos ainda muito pouco dele. Mas os nossos nomes, a nossa história, a nossa identidade, o nosso ADN também têm importância, porque são eles que fazem daquilo o que nós somos. Já agora, Samuel, uma questão que eu também tenho que lhe fazer relativamente a estes livros que escreveu. Portanto, já sabemos que agora a seguir não vamos poder contar com mais romances dentro deste género, vamos contar sim com poesia. Como é que a poesia entrou na sua vida? Entrou paralelamente com a prosa? Foi uma coisa que foi entrando aos poucos? Como é que foi? Na realidade, a poesia entrou na minha vida através da minha mãe. A minha mãe sempre escrevia um poema ou outro e mostrava, enfim. Eu sempre pensei que a poesia tinha de ser escrita a rimar, porque era assim que a minha mãe escrevia. Acontece que eu aos 10 anos começo a escrever pequenos contos em casa e na escola, e comecei a ser incentivado pelos meus professoras, aliás.
E aos 13 anos, numa aula de língua portuguesa, percebo que a poesia, afinal, não tem de rimar. E percebo realmente o que é a poesia. Isto numa aula de português. E em que a turma estava a fazer um poema coletivo. E eu sei que naquele dia cheguei a casa e fui escrever um poema, porque sempre fui uma pessoa, eu acho que como todas as pessoas, há pessoas que se calhar não vivem tantas emoções, eu vivo muitas emoções. E então uma forma de eu pôr essas emoções todas para fora e materializá-las em alguma coisa foi escrever um poema. Então cheguei a casa e escrevi um poema. E a partir daí não mais parei, porque depois mostrei esse poema à professora, ela gostou muito e disse-me para continuar, e foi assim. E continuei, aos 14 anos já estava a dizer poesia pela primeira vez para um grupo de pessoas, em Rio Maior. E comecei a escrever e comecei a organizar-me, a ler e a ler e a ler. E sim, depois, aí sim, a poesia e a prosa caminham paralelamente. Mas primeiro comecei a escrever prosa. Já falámos aqui sobre os seus 2 últimos livros, falámos sobre a sua poesia, a forma como começou dentro do género fantástico, e eu volto aqui porque este tema também me é a mim pessoalmente muito querido, porque eu gosto muito do género fantástico também, e gostaria de saber, Samuel, se algum dia vamos contar com livros dentro deste género, no fantástico, escritos por si. Isso passa-lhe pela cabeça? Acha que nunca vai acontecer? Claro que sim, faz parte da minha identidade. Eu tenho alguns contos que pensei, enfim, poderia ser para um público mais infantil. Ainda não surgiu a oportunidade de os publicar, mas penso inclusive a nível de, portanto, uma literatura mais extensa, mais densa, dentro desse género. Enfim, veremos o que irá surgir, mas sim, estou seriamente a pensar em breve mergulhar nesse mundo todo que está aqui há demasiado tempo oculto e latente, e acho que está na altura também de voltar a dar-lhe voz. E temos leitores para isso? Há leitores para o fantástico? Sim, penso que esse é um dos grandes mitos em Portugal, porque se reparar, as pessoas adoram ver Guerra dos Tronos, adoram ver os filmes do Harry Potter, ver Senhor dos Anéis, adoram ver as séries de sci-fi, enfim, tantas outras, e acompanham com as leituras dos livros que deram origem a essas histórias. Vem algum autor de fantástico estrangeiro e as livrarias enchem com leitores e leitoras. O que eu sinto é, alguns na cabeça dos editores e de todos os promotores ligados à literatura, o fantástico não tem nada a ver com a tradição cultural deste território que nós habitamos. A verdade é que tem muito a ver, porque muita da mitologia que serve de base à cultura anglo-saxónica, não é? E à literatura fantástica anglo-saxónica, que é, enfim, nós sabemos que é a que vende mais. Acontece que essa mitologia tem origem na Península Ibérica. Exatamente. Porque os celtas saíram deste território, e como elas têm uma base celta, foi daqui que essa mitologia saiu. Nós temos isso em comum, nós gostamos os dois, eu reparei nisso, gostamos os dois muito de mitologia. E de todas as mitologias, de tudo o que é mitologia, não é? A mitologia, para mim, é o que alimenta a magia. A mitologia é alimento para fazer magia. Porque os mitos continuam vivos, nós continuamos a dialogar com eles. Eu às vezes sinto que, enfim, nós vivemos numa sociedade que é muito virada para o novo, muito virada para a tecnologia, e às vezes sinto-me um pouco a falar para ninguém, porque é como se as pessoas não estivessem interessadas em ouvir falar de mitologia e das coisas antigas, quase porque cheiram a velho, estão ali fechadas num armário e ninguém quer saber disso. Mas eu olho para a mitologia e olho para alguns mitos e eu vejo esses mitos a acontecer ainda. Vejo-os muito reais ainda. E por isso volto a eles e uso-os como metáfora para falar daquilo que eu vejo.
Samuel, sobre essa força da mitologia em Portugal, na Península Ibérica, de que estava a falar há bocado e que pode ser usada como combustível para criar fantástico em Portugal. Alguns autores do romantismo, o Alexandre Herculano, o Teófilo Braga, enfim, e outros, têm contos, fizeram levantamentos de histórias populares, de lendas, em que tudo isso está documentado. Por alguma razão, os editores portugueses e os sistemas de ensino não dão importância a isso. Eu acho que sei porquê, porque ter consciência disso dá-nos muito poder. E não interessa que as pessoas tenham um poder pessoal. Sem dúvida, Samuel. Acabou de dizer uma grandíssima verdade. E eu iria mais longe ao dizer aquilo que, quando eu o digo, normalmente choco as pessoas ao dizê-lo. Talvez o Samuel concorde comigo. O próprio Camões escreveu um livro fantástico dentro do género fantástico, Os Lusíadas. Sem dúvida. Embora não esteja classificado enquanto tal nas livrarias, não é? Mas de facto é um livro no género fantástico. Ana, eu estou a ler neste momento as Metamorfoses de Ovídio. E as Metamorfoses são um livro do género fantástico. É um livro que pega nos mitos, Ovídio pegou nos mitos da Antiguidade Clássica e narrou-os à sua maneira. E aquilo é género fantástico. Nós estamos habituados a classificá-lo como literatura clássica, porque soa melhor. Exatamente. Temos esse preconceito. E temos também, penso eu, que dentro do grupo de leitores, não é? Dos nossos poucos milhares de leitores que existem em Portugal, ou pelo menos que sejam efetivamente leitores muito presentes no consumo de literatura, também existe um pouco, penso eu, o preconceito para com os escritores dentro do género fantástico portugueses, porque era aquilo que estava a dizer há pouco, que eu acho que tem toda a razão. Se vier cá um escritor estrangeiro, as pessoas vão atrás e aclamam. Se o escritor for português, não dão importância. Mas eu diria que não é só na literatura, em todas as áreas, não é? Porque se um autor que ande a lutar, um autor ou qualquer pessoa em qualquer área, luta em Portugal para mostrar as suas valências e para mostrar que é boa, porque tem realmente valências, mas depois vai ao estrangeiro, é reconhecida no estrangeiro, e só nesse momento é que Portugal acorda, a comunidade acorda e percebe, aquela pessoa merece atenção, porque já foi reconhecida no estrangeiro. Exato. Isto acontece em todas as áreas em Portugal. Todas. A literatura não é exceção. Portanto, é uma regra, infelizmente. Eu penso que isto tem a ver com uma grande falta de amor próprio que os portugueses têm. Estão sempre à espera do reconhecimento dos outros países europeus ou da América. Mas Portugal tem de perceber que é de se amar a ele próprio e perceber que não precisa da validação de ninguém, que basta a si próprio com a sua história e com a sua identidade. Só lhe queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite para estar aqui, não de uma forma presencial, infelizmente, mas via telefone. Pudemos ter esta conversa, o que é muito bom. Sim. Muito obrigada. Obrigado, eu também. Muito obrigado por esta oportunidade. Aquilo que eu lhe desejo é que venda muito e que cada vez mais pessoas conheçam as suas obras, porque merece, de facto. Muito obrigada, e muito obrigada por ter partilhado a sua escrita comigo. Obrigada. O Som das Letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O Som das Letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.